Oi, pessoal, tudo bem? Gente, acabou mais um semestre. Passou o quinto semestre, eu tô indo pro sexto. Tá acabando. Tem noção? Vamos lá. Esse semestre eu tive 6 disciplinas, mais o TCC, que seria pesquisa 5, então 7 disciplinas. É... Passou muito rápido, porque no semestre anterior, quando eu fiz o quarto semestre, a gente tava numa época do calendário muito ruim, assim, a gente teve que parar pra Natal, a gente teve que parar por causa de Copa, a gente perdeu muita aula que teve em novembro. A gente teve que parar por causa de carnaval. Foi muitas intercorrências assim e parecia que não acabava nunca, sabe? A gente tava já com o saco cheio. E aí esse semestre agora não teve esse tipo, esse tanto de coisas, esse tanto de feriados. Então o negócio correu mesmo livre, sabe? Agora esse próximo que eu vou ter já vai ser um pouco porque vai pegar Natal também. Mas enfim, vamos lá. A primeira disciplina, então eu tô falando em ordem cronológica, tá? De segunda a sexta. A primeira disciplina que eu tinha na semana era Tópicos em Geriatria 2. Essa disciplina, chuchu beleza, foi muito legal. A professora que deu pra gente essa disciplina, ela era fisioterapeuta e ela era do departamento de... Puta, eu não lembro o nome do departamento. É um departamento tipo, fisiologia, não sei o que, não sei o que. Não lembro agora, não vou pesquisar. Essa disciplina a gente aprendeu, era uma continuação de tópicos 1, né? Então, basicamente, eram as patologias mais frequentes nas pessoas idosas. Só que dessa vez, como eu já falei em um dos vlogs pra vocês, não é as mais prevalentes. No sentido de, com certeza, grande parte da população idosa tem esse tipo de doença. Mas são doenças que têm características, por exemplo, uma pessoa que contrai AIDS, contrai HIV, no caso, né? Ela, hoje, com os tratamentos que a gente tem e tudo mais, ela chega ao envelhecimento, entendeu? Ela chega na fase da velhice com essa doença. Então a gente tem que entender essa doença e como que ela se manifesta no corpo de uma pessoa idosa, né? Então esse tipo de doença que talvez não seja as mais prevalentes, mas que pelas características delas, a gente entende que é importante a gente estudar ela no envelhecimento. Então, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui, algumas das doenças que a gente estudou em tópicos 2. Eu tô com meu tablet aqui, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo. Só um minuto. Por exemplo, algumas doenças da pele. Doenças ou condições, tá? Quando a gente fala doenças, mas não necessariamente é de uma doença, enfim. Lesão por pressão, psoríase, escabiose, câncer de pele, xerose, dicromias, doenças intestinais, enterocolite, também neoplasia, né? O sistema endócrino, doenças da tireoide, então hipo e hipertireoidismo, enfim, um monte de doenças assim. E ficou bem... É que tá carregando, tá? Mas olha, o meu drive ficou com bastante coisa, mais as minhas anotações. Essa matéria, ela tinha... Foram 2 provas e um trabalho, bem tranquilo. Aí a segunda matéria que eu tinha era prática 3, que eu ia de segunda à tarde pro hospital. Então eu fiz minha prática no hospital universitário. E assim, gente, das 3 práticas que eu fiz até agora, essa foi a que eu menos gostei. Por quê? Porque as 2 primeiras eu fiz na, na UBS. E a gente, dentro da UBS, a gente tem mais flexibilidade e a dinâmica é diferente. Dentro do hospital universitário, como ele faz parte de uma rede, que é a rede EBSER, é tudo muito protocolado, tudo você tem que, por exemplo, todos os pacientes a gente tinha que fazer evolução, colocar no sistema e tudo.
E aí ficou uma coisa meio robótica, entendeu? E aí eu comecei a perceber que talvez eu não queira trabalhar em instituições que não me deem essa flexibilidade, entendeu? Porque no meu ponto de vista, isso tira um pouco a humanização do cuidado. Não que os pacientes não são bem cuidados ou que a equipe não é humana, mas eu digo no sentido de você entender a necessidade do paciente. Por quê? Lá, a gente é um ambulatório, né? Então a gente estava dentro do ambulatório de gerontologia. E existem restrições, né, do que você pode e não pode fazer. Por exemplo, agora a gente está lutando para isso, estamos conseguindo, mas a gente não pode evoluir no prontuário do paciente, tipo assim, na internação, tá? Isso na internação. Porque a gente atuava na internação e no ambulatório. Então, no ambulatório eram consultas, né, e estimulação cognitiva. E na internação a gente fazia a avaliação do paciente e depois, que também é um projeto novo, a gente chamava eles para participar de teleconsulta para fazer o acompanhamento do pós-alta desse paciente. A ideia é muito legal, só que a fase de implementação é um pouco difícil. Mas assim, me deu um pouco de experiência nessa coisa da teleconsulta. Eu fiz 2 apenas, mas já deu para ter uma ideia do que tem que fazer, assim, e ao mesmo tempo também me deu algumas ideias do que eu devo fazer quando eu estiver atuando, no sentido de vou fazer uma teleconsulta, vou fazer algo assim, monta um roteiro antes, tem que sempre revisar a consulta anterior do paciente, que era uma coisa assim, claro, na UBS a gente fazia, mas não era uma coisa tão rígida assim, entendeu? Então me deu um olhar pra isso, mas ao mesmo tempo, não sei, gente, também foi meio conturbado, porque era pra uma professora, a professora que ficou na UBS com a gente, ficar com a gente também no hospital. E ela é, gente, maravilhosa, a gente ama ela. Só que ela teve uma intercorrência de saúde e ela não pode ficar com a gente. E aí as coisas se desorganizaram, porque não estavam contando com isso. E aí, cada hora ficava uma pessoa com a gente, então a avaliação também não foi tão legal. Enfim, tiveram várias intercorrências que não foi só, o campo de prática não é legal. Até porque turmas anteriores amaram esse campo. Mas eu não sei, eu acho que é mais legal quando você pode sentar, fazer uma consulta com a pessoa, ouvindo as reais necessidades, não ter um protocolo para aplicar, sabe? Você poder seguir o que você tá vendo naquela pessoa, o que ela está te demandando, o que ela tá falando que é importante para ela, porque às vezes você vai aplicar um instrumento ou fazer uma ação que não é o que a pessoa tá querendo, entendeu? Que não é o que ela veio buscar. E aí você não tá cumprindo com o seu papel, entendeu? De promover qualidade de vida pra pessoa. Mas enfim, me serviu para aprender várias coisas, até no sentido de resolução de conflito, de como agir num espaço que você não concorda 100%, porque pode acontecer, né, gente? Eu vou sair da faculdade, eu quero emprego. E se eu começo no emprego que eu não concordo totalmente com tudo? Eu vou sair? Vou ficar desempregada? Não vou. Então, me ajudou nesse sentido também. E também em algumas condutas gerontológicas, claro. Mas não foi um mar de rosas, não, gente. Enfim, próximo, porque senão vai ficar muito comprido. Saúde mental. Essa disciplina, ela foi de 0 a 100. Porque no começo a gente tava meio assim, sabe? Quem deu essa disciplina pra gente foi uma professora substituta, que ela é psicóloga, e com o apoio de uma gerontóloga que já faz, acho que ela faz doutorado. Eu não sei se ela tá no doutorado ou no pós-doutorado, acho que no doutorado. Então foi muito legal, porque. E ela faz. A pesquisa dela é voltada pra saúde mental, então. Tudo de bom. Mas no começo foi muita teoria. E a gente tinha a expectativa dessa matéria ser um pouco mais prática, entendeu? Do que teórica. É porque tem muito conteúdo, mas a gente estuda muita coisa. A gente estuda ansiedade, depressão, outros transtornos,
condutas, mas e muitos assuntos que não são transtornos e tal, que relacionam com a saúde mental do idoso, tipo luto, solidão, luto, ativação comportamental, porque é uma coisa que a gente também pode fazer, mas tomando muito cuidado para não interferir no papel do psicólogo, né? Mas como a nossa professora é psicóloga, então ela trouxe um pouco essa vertente da psicologia pra gente. A gente aprendeu um pouco o raciocínio clínico, sabe? Porque por mais que a gente não faça diagnóstico, a gente tem que ter uma hipótese diagnóstica. Porque eu não posso, por exemplo, eu preciso que esse paciente tenha diagnóstico. Eu tô supondo que ele tem depressão. E eu não posso dar o diagnóstico de depressão. Então eu preciso encaminhar para um médico ou para um geriatra. Um geriatra é um médico, mas para um psiquiatra, ou para um geriatra, ou para um psicólogo. Acho que psicólogo pode dar diagnóstico, né, gente? Acho que sim. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. E eu preciso falar para essa pessoa por que eu tô direcionando essa pessoa para ela, esse paciente para ela. E também porque que a minha hipótese é depressão. O que eu encontrei? O que eu conversei com essa pessoa que justifique eu estar mandando ela para outro profissional, entendeu? Então a gente aprendeu a fazer esse raciocínio. Por exemplo, a depressão, essa pessoa tem que estar apresentando sintomas de tristeza, de falta de motivação e etc. por mais de 2 semanas consecutivas. E olhando pro todo, né? Então se a pessoa tá em luto, é diferente do que a pessoa tá vivendo a vida normalmente, né? Um episódio aconteceu e ela tá tendo aqueles sintomas. Então você precisa ter uma noção do que são esses transtornos e de como fazer esse raciocínio para você poder ajudar a pessoa e também para você poder encaminhar ela quando ela necessita de uma coisa que foge da sua conduta, né? Que a nossa realmente não é dar diagnóstico, mas a gente precisa ter noção da hipótese diagnóstica. Então, isso ajudou muita gente nisso. A gente fez, sim, algumas práticas. A gente aprendeu a aplicar o exame do estado mental, que não é um instrumento, mas sim uma perspectiva de avaliação. Então, você tem tópicos semi-estruturados já do que você vai perguntar e do que você vai observar naquela pessoa. Então, essa avaliação vai desde você entender a aparência da pessoa. Então, a expressão facial, autocuidado, a pessoa parece limpa, parece com roupas apropriadas, assim, não apropriadas, mas no sentido de a roupa tá muito velha, então provavelmente essa pessoa não tem condições de comprar novas roupas. Tudo isso, todo esse aspecto de aparência a gente tem que observar, até questões sobre memória, sobre você entender se a pessoa tá orientada no espaço, no tempo, delírio, alucinação se a pessoa tá tendo, como perguntar, como explorar. Então, tudo isso a gente aprendeu nessa disciplina também. Foi muito boa. No começo a gente não tava gostando, mas no final eu amei essa disciplina completamente. A gente fez resenha, a gente fez prova, a gente apresentou, a gente fez dinâmica em grupo e a gente fez também as práticas individuais. Um dia foi prática só para treinar mesmo, aplicando o exame do estado mental, e no outro dia foi a prova. A prova prática que eu te dei 10. Enfim, eu gostei muito dessa disciplina, me deu uma perspectiva bem mais profissional da coisa, sabe? Meio que antes eu tinha, é importante saber isso, é importante, não sei o quê. E nessa disciplina eu coloquei os pingos nos is. Tipo assim, de como tem que ser a minha conduta realmente. A próxima disciplina que eu tive foi controle de resíduos. Gente, essa disciplina eu nem vou falar muito, porque assim, não me acrescentou muito, vou ser bem sincera. É muito raro falar isso, tipo, muito raro mesmo. Quem me conhece, principalmente quem é meu colega de faculdade, sabe que eu vejo importância em todas as disciplinas, tudo pra mim eu tento buscar um jeito de aplicar na gerontologia. Mas olha, gente, essa daí tá complicada. Essa foi difícil de eu conseguir. Por quê? A professora, ela era farmacêutica, e só que ela, claro, ela se formou, né, em farmácia, mas toda a trajetória acadêmica dela foi para esse sentido de resíduos, né, de entender e etc.
Gente, mas ela, eu não sei, ela não conseguiu focar na nossa demanda. Por quê? Porque a gente chegou a ver sobre resíduos de saúde, né? Resíduos de serviços de saúde. A gente teve contato com a política nacional de resíduos sólidos. A gente entendeu o que é resíduo, o que é isso. Só que ela ficou muito tempo falando sobre, por exemplo, o modo de descarte correto em geral, da política no geral, e muito tempo falando coisas que não eram tão importantes pra gente como gestores de saúde, sabe? Eu acho que essa matéria, se ela fosse mudar a dinâmica dela, ela poderia ser muito mais aplicável pra gente. Por exemplo, numa LPI, o que eu descarto? Pra onde que vai? O que eu separo? Como que eu faço o acondicionamento desse resíduo? Mas de uma maneira específica, entendeu? Ah, fralda. Eu tenho que acondicionar longe de medicação que venceu. O que eu faço? Porque com a embalagenzinha da medicação, beleza, eu sei, é reciclável, ok. Agora, a medicação sobrou, o que eu faço com ela? Por exemplo. Então eu acho que podia ter focado muito mais nisso. Isso foi mostrado pra gente só no final, de uma maneira muito genérica, assim, sabe? Tipo, esses aqui são as classes da política, e aí um é pérfuro cortante, um é contaminado e que pode contaminar outras pessoas. Radioativo. Mas, tipo assim, a gente não vai mexer com coisa radioativa. Então, eu acho que faltou um foco nessa disciplina, sabe? E pra mim, eu vou usar conteúdos dela, sim, na minha atuação, principalmente se eu for gestora de uma unidade de saúde, de uma LPI, de um centro-dia, enfim. Mas ela não me deu a base, ela me deu, tipo assim, o caminho. E aí, se eu precisar realmente, aí eu que vou ter que ir atrás, e a única coisa que eu sei é que existe a política, e aí eu vou ter que pesquisar e estudar muito mais, sabe? Mas eu acho que poderia ter sido muito melhor aproveitada. Bioestatística, gente! Chegou e passou! Ô, Glória! Essa matéria, gente, ela foi, assim, entre o amor e o ódio. Entre o amor e o ódio. Por quê? Porque o ódio aqui, gente, bioestatística. Sem mais, não preciso nem explicar nada pra vocês, né? Não... Nossa, é muito ruim, é muito difícil, é muito fora da nossa realidade. Cara, o bagulho. Mas o amor é por quê? Porque você entende várias coisas como funcionam. Então você entende, por exemplo, ele mostra pra gente como você avalia se um teste, por exemplo, o teste de Covid, ele é eficaz, efetivo ou não. Pra você entender quanto você pode confiar naquele teste. E me apresentou conceitos assim que eu nem imaginava que existiam, sabe? Então foi muito legal, mas ao mesmo tempo muito sofrido. A gente teve que estudar muito mesmo. Muito. A gente estudou em grupo vários dias e tal. E no fim, graças a Deus, gente, deu tudo certo. Essa vai ser a única. Eu nunca falo nota aqui, hein? Quase nada, nunca falo. Mas essa eu vou fazer questão de falar porque foi. Acho que a nota mais suada da minha graduação foi essa até agora. Eu tirei 8,1. Nossa, gente, vocês não imaginam a minha felicidade. Que eu consegui tirar 9 na última prova. 9! Nossa senhora. Olha, eu fiquei muito feliz. Mas não, é aquilo, não tem muito o que dizer de bioestatística, gente. Foi muito legal por eu ter conseguido. Se eu não tivesse conseguido também, eu ia ter odiado a disciplina. Mas o professor, um fofo, do departamento de bioestatística. É aquilo, né, gente? Quando é professor de departamento diferente, é tudo meio esquisito, assim, porque quem é da Geronto, quem já dá aula na Geronto, já tem o feeling do negócio. De como a gente entende, de como, sei lá. Agora, quem é de outros departamentos, normalmente tem uma dinâmica muito diferente. E aí a gente demora a se adaptar à pessoa, mas ele é um querido, ele ajudou em tudo que a gente precisava, assim. Mas é engraçado como que os professores de exatas dão aulas, né, gente? Eles acham que a gente já sabe, tipo, fazer tais contas, fazer tais coisas. Eles não estão acostumados, assim.
Mas ele super solícito, tudo que a gente precisava, tirava dúvida, a gente ia nas monitorias. Um fofo, um fofo. Mas assim, é muito diferente, é tipo, muito engraçado. Por fim, então, teve a matéria de arquitetura dos espaços e tecnologias assistivas. Essa foi outra matéria que teve intercorrência. Esse, mas foi um pouco conturbado. Por quê? Essa matéria, ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento, a gente estuda a arquitetura dos espaços, com a minha orientadora, que estuda direito, que ela é advogada, né? E ela estuda o direito à cidade, o direito à acessibilidade, enfim. Então a gente estuda bastante essa parte do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente estuda um pouquinho, bem pouco do Estatuto da Cidade. A gente fala sobre acessibilidade, pipipi, popopó. Aí, a segunda parte, ela é voltada para tecnologias assistivas, que é uma outra professora, que ela é terapeuta ocupacional. E supostamente era pra gente aprender sobre tecnologias assistivas mesmo, conceito, quais são, como adaptar, enfim. Só que essa professora, ela precisou fazer uma cirurgia, essa segunda. E aí, a gente ficou meio sem chão assim, sabe? Aí teve que repor umas aulas com outra professora e teve que fazer uma dinâmica diferente. No fim, quem voltou pra continuar a disciplina foi a minha orientadora. E aí ficou uma coisa meio no ar, assim. Então essa disciplina, pra mim, ela foi meio esquisita. Porque a parte da minha orientadora eu já sabia. Quase que inteiro. Tipo assim, não foi zero novidade pra mim, zero. Porque eu já faço parte do grupo de pesquisa, né? Da minha orientadora e a gente já debate muito sobre esse assunto. O meu TCC foi nesse tema. Então, assim, eu fiquei meio. Tá, então vou esperar a parte de tecnologia assistiva. Porque, assim, a aula é muito boa, eu amo minha orientadora, mas era mais do mesmo pra mim, sabe? Então, é muito legal, então é muito legal, eu gosto, tanto é que, né, meu TCC foi em relação a isso, mas ficou meio assim, beleza. E a minha parte que eu tava ansiosa mesmo pra ver era tecnologia assistiva, só que aí foi meio bagunçado, porque a professora não pôde vir, não sei o que, e a gente ficou meio assim, sabe? A gente aprendeu o conceito de tecnologia assistiva, que inclusive também está na Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Fizemos um trabalho, fomos bem no trabalho, foi legal. A gente fez um trabalho que era um estudo de caso pra gente fazer a gestão desse caso, incluir tecnologias assistivas, né? E sempre colocando o porquê, né? E aí a gente fez. E foi legal. E a gente, inclusive, fez. Nosso trabalho foi bem bacana, porque a gente fez uma ativação comportamental pra essa idosa, né? Que a gente pegou uma idosa saudável e aí a gente fez, porque ela tinha acabado de aposentar, não sei o que, e a gente fez essa rotina colocando, né, incluindo as tecnologias assistivas. Então foi super legal, mas eu achei que faltou um pouco, sabe? Infelizmente. Mas é uma disciplina bem legal. E por último, eu apresentei o meu TCC, gente. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando mais ou menos um pouquinho. Foi muito legal, foi muito bacana. Eu me senti muito bem. Eu gosto muito do meu tema. Enfim, e tirou um peso das minhas costas, né? Então isso foi uma coisa também que veio rolando no meu semestre, que eu tive que escrever a discussão do TCC. Não foi fácil. Inclusive tem um vlog que eu falo, né, que não saía. Mas eu consegui e pra mim isso foi a prova de que, cara, qualquer coisa que eu quiser fazer na minha vida, eu consigo. Porque, olha, a minha motivação pra escrever aquilo tava perto do zero. E deu certo, sabe? Então, todo mundo gostou. No fim, eu tirei uma nota ótima. E foi ótimo, foi ótimo. Aquele dia da semana de pesquisa foi pra mim um dos mais marcantes, um dos mais especiais da minha graduação. E foi muito bom, gente. Sem mais, sem mais.
E é isso. Vou acabar o vídeo porque, né, eu falei muito, apesar de ser resumo do semestre, eu falei pouco de tudo que aconteceu. Aconteceram muitas coisas, aprendi muito. Esse semestre eu acho que foi um marco, assim, de crescimento profissional mesmo, de postura profissional, de conduta gerontológica. Aprendi muito em relação a isso. E é aquilo, né, gente? É a síndrome do terceiro ano. Eu já tô com vontade, parece pra mim que eu já posso estar formada, sabe? Eu acho que a gente, quando tá no terceiro ano, eu não sei se eu já comentei em algum vídeo aqui com vocês, mas quando a gente tá no terceiro ano, parece que já deu, sabe, de aula. A gente já. Porque, mano, eu só faltam, ó, das 3.000, acho que 3.000 horas que são o meu curso, eu já cumpri 2.100. Só falta 900 horas. Então, eu sei mais da metade do conteúdo, entendeu? E contando que ano que vem é só estágio e poucas disciplinas, você fica assim, ai, quero atuar, quero atuar, quero atuar. E dá muito, ao mesmo tempo dá muito frio na barriga, porque você fala, e se eu esquecer de tudo que eu estudei até hoje? Por isso que eu faço meus drives, faço tudo, guardo tudo que eu consigo pra quando eu precisar eu ter um material ali pra me apoiar. Mas, enfim, gente, eu tô bem feliz. Eu estou ansiosa pro próximo semestre. Acho que vai ser muito legal. Vai ser o meu último semestre em São Carlos, que depois eu vou fazer o estágio aqui em Araras, né? Então só vou de segunda pra São Carlos fazer as aulas. E é isso, mas depois eu explico melhor pra vocês. E gostaram, gente? Eu sei que ficou comprido, mas eu acho que é bacana. Eu gosto dos vídeos compridos porque eu acho que a gente entende bem a realidade. A gente mergulha nesse universo, né? E se você tá querendo fazer geronto, vem. Beijo.